E aí, meus alunos e alunas aqui da turma do nono ano da Escola Pequeno Príncipe, estamos aqui de volta, eu, professor Marcelo, juntamente com vocês, para darmos continuidade à, à sequência do nosso livro didático, né? Nós terminamos na última videoaula e na última tarefa que eu pedi com o conteúdo da unidade 1, certo? E agora nós vamos dar continuidade nessa sequência com a unidade 2. E abrindo um parêntese rapidamente aqui, para uma observação, nós sabemos que não é a mesma coisa. O interessante seria que a gente discutisse, que tivesse compartilhando ideias, concordando, discordando, logicamente dentro de um determinado contexto, dentro daquilo que a gente está entendendo ou não, perguntando, né, ao professor ou compartilhando aquilo que vocês sabem sobre o assunto. No entanto, nós não temos essa forma que seria ideal por enquanto. Vamos ter futuramente, se Deus quiser. Mas nós temos essa outra forma de estar transmitindo, tá? E aí nós vamos recomeçar essa sequência do nosso livro com a unidade 2. Essa unidade 2, ela tem como título A Arte Hoje. Que é arte? E o que é a arte hoje? Como ela se mostra? Como ela é feita? Para quem ela é feita? E o tema é sugestivo, o tema é bem prático quando nós pegamos esse tema e comparamos com a unidade, com o título da unidade. O tema diz assim: a arte, eu vou destacar aqui para vocês, ele fala aqui sobre a arte, o espaço e a participação do público. Olha só, é uma unidade 2 com um título, e lembrando que são alguns temas que tem dentro dessa unidade, e o primeiro tema é esse, a arte, que é o produto, que é aquilo que vai ser feito. O espaço é aonde ele vai ser feito ou aonde ele vai ser exposto. E a participação do público é para quem ele vai ser mostrado. Ah, professor, mas aí faltou uma informação. Quem faz a arte? Simples, né? É o artista. Quem é o artista? Qualquer pessoa que desenvolve algum tipo de arte. Por isso que a pergunta é: o que é arte? O que é que pode ser considerado arte? Quem pode dizer que uma coisa é arte ou não? Existe eu vou citar para vocês o filme, que é o filme Sorriso de Mona Lisa, que fala sobre as obras de arte, sobre a história da arte. Em um determinado momento lá tem um professor que fala sobre isso. E ele faz essa pergunta: quem é a pessoa certa que vai dizer se uma coisa é arte ou não? Será que tem? Vamos deixar essa interrogação para ver se lá para o final a gente consegue desvendar. Mas retomando, nós vamos ter aqui a arte, que é novamente o produto, aquilo que é feito, a arte plástica, a arte cênica, a música, a dança, tudo que é feito como arte. O espaço, que é onde é feito ou ainda onde é exposto, e a participação do público. E aqui, gente, eu quero destacar mais ainda a participação do público nesse sentido, porque esse tema ele vai tratar de uma coisa interessante. Nós temos as artes, toda arte, vamos dizer que tem a participação do público, não é? Está exposto, nós fizemos uma arte plástica, um quadro, uma pintura, vamos expor, alguém vai olhar. Mas quando se fala nesse tipo de arte hoje, e fala na participação do público, nós queremos destacar a seguinte coisa: essa participação é para ajudar a compor essa arte. Observem só, não é só em olhar. Nós vamos falar na seguinte palavra: essa participação nós vamos botar interação. É quando eu tenho alguma coisa que alguém vai chegar e vai modificar. Ele está o quê? Interagindo com a arte. É a participação do público. Mas nós vamos entender um pouquinho aqui com o caminhar da nossa aula, tá? Colocamos uma imagem aí, né? E um artista dentro dessa, que está aí dentro dessa imagem. Vamos entender também por quê. Antes de passarmos diretamente ao tema, nós vamos entender aqui um pouquinho da história, o histórico da arte, por meio de uma coisa que eu coloco sempre como linha do tempo. Agora eu vou lembrar vocês. A linha do tempo ela vai desde a pré-história até a arte hoje. Ela é grande.
Se nós formos comparar, ela é muito grande. Ela vai caminhando, 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 ó, da pré-história até hoje é muita coisa. Só que eu não vou caminhar por tudo isso aí. Nós vamos fazer um breve histórico através de uma síntese bem curta da linha do tempo, que ela vai fazer da seguinte forma. Qual foi as primeiras artes existentes? Foi aquela feita pelos povos primitivos. E aí nós podemos pensar ou perguntar, mas os povos primitivos fizeram arte? Foram os primeiros artistas que nós tivemos. Obviamente eles não fizeram aquilo, todos os desenhos encontrados nas paredes das cavernas, que era onde eles viviam, nas pedras, que são chamados desenhos rupestres, né? Desenhos feitos em rocha pelos povos primitivos, eles nunca fizeram isso pensando em transformar aquilo em arte. Pelo contrário, eles fizeram apenas para uma questão de planejamento, de comunicação entre eles também. Logo após esse desenho primitivo, que foi esse aí, nós podemos dizer que é o primeiro número na sequência ordinária, vamos dizer assim, aí nós vamos caminhando, caminhando, chegamos no academicismo. O Brasil ele foi descoberto, né? E aí quando chegaram vamos dizer assim, os jesuítas, vieram os portugueses, e aí teve toda a catequização, que era considerado um teatro, era falar da vida dos santos, fazer com que os índios deixassem de acreditar naquilo que eles acreditavam, eles índios, e passassem a acreditar naquilo que os portugueses acreditavam, que era uma questão do cristianismo. Só que o academicismo, ele significa uma coisa mais além, ou seja, cumprir regras. Os povos primitivos faziam aquilo que eles queriam, da maneira mais simples. O academicismo dizia, a arte não é isso. A arte é cumprir regras, é fazer aquilo da maneira que eu estou vendo, ou seja, uma reprodução, uma fotografia, vamos dizer assim. Hoje nós achamos que fotografia hoje é pegar um celular, uma câmera, vai lá, registra, pronto. Mas antes, na época do academicismo, as escolas de belas artes, a Escola Imperial de Belas Artes brasileira, a Escola Europeia de Belas Artes, elas vinham dando regras. E as regras eram, faça aquilo de acordo com o que você está vendo. E as coisas foram superando. Por isso que lá no tema da unidade tem assim, arte hoje, certo? E aí nós vamos chegar aqui agora no modernismo. O modernismo, ele está mais, aí vamos perguntar, ele está mais para a questão do academicismo ou dos povos primitivos? O modernismo. Apesar do nome ser modernismo, que vem de moderno. E aí eu posso dizer a vocês, ele está mais para a questão dos povos primitivos, mesmo sendo moderno. Por quê? Porque o modernismo foi para quebrar regras do academicismo. Foi para deixar essas regras muito rígidas. E fazer o que eu posso fazer, sim, o que eu estou vendo, mas eu posso criar alguma coisa. Aí nós vamos trazer o abstrato, né? As obras abstratas, os desenhos abstratos. O que é abstrato? É algo que é inventado, é um quadro que às vezes a pessoa pega, joga uma tinta em cima, ou risca, é um quadro abstrato que ele está sendo inventado, ou é algo que é modificado. E aí nós vamos trazer aquela figura lá para lembrar do Abaporu. Né? Um ser humano é um homem sentado, onde a cabeça dele é bem pequenininha e aí vai aumentando, aumentando até que o tamanho do pé dele é grande. É o modernismo, é quebrar a regra. Para o academicismo podia? Não podia isso não, tá? E aí, por fim, a arte atual. Tá certo? Coloquei uma interrogação. Porque como é essa arte atual? O que é a arte atual? O que pode ser arte? Né? Quem pode dizer se uma coisa é arte ou não? São perguntas que não são, às vezes, fáceis de responder. Mas nós vamos tentar criar aqui, não criar uma resposta soberana do professor ou de um determinado aluno, mas tentarmos fazer uma junção de ideias e criar a nossa resposta, tá bom? Aqui, dando continuidade, já entrando no tema, aquela primeira imagem do artista que está lá dentro de um túnel feito, vamos dizer assim, feito de madeira, vamos dizer assim, um tubo, é desse artista aí, Cildo Meireles. Cildo Meireles, ele é um artista que fugia da realidade. Fuga da realidade significa dizer assim, eu não quero seguir regras nenhuma, eu quero fazer as coisas de acordo com o que eu acho que deve ser feito. E ele faz obras de arte dessa maneira, usando materiais diferentes, muitas vezes, usando espaços diferentes. E aí é onde nós vamos chegar, lá na terceira partezinha que eu grifei, sobre o título lá do tema.
participação do público. Ele queria que em suas obras de arte o público participasse para que aquelas obras tivessem sentido. E aí, gente, destacando também, nesse assunto aqui, nós vamos falar, como o livro pede, de algumas obras e vamos falar dos artistas. Vai ser seguindo essa lógica de alguns artistas, tá certo? Só para deixar logo bem claro para vocês. Sobre Silvio Meirelles, nós já colocamos A Fuga da Realidade. Por quê? Porque ele trabalhava com diferentes materiais, ele fazia coisas chamadas instalações, que eu vou já explicar, vamos já comentar, e ele trabalhava com uma coisa que ele queria, que era interação. Materiais diferentes. O que é o normal, o trivial, era pegar um quadro e fazer uma pintura, óleo sobre tela, fazer uma escultura em tamanho pequeno, vamos dizer assim, e ele não fazia suas obras para que fosse chamado de instalações. Instalações são grandes obras onde as pessoas vão interagir, olha aí a terceira palavra, interagir com aquela obra, podendo muitas vezes andar por entre essas obras, podendo muitas vezes mexer nessas obras para modificar. Detalhe, instalações não são necessariamente só obras grandiosas, tá? Instalações podem ser obras pequenas também, em que as pessoas vão interagir manipulando, modificando as coisas, as partes, os espaços, para aquilo ali não ter um sentido único. Qual seria o sentido único? Pegar uma tinta e jogar numa tela e fazer um desenho simples. Esse aqui é o desenho do professor Marcílio, ele vai ficar aqui no quadro, na parede, pronto. Esse aí é o desenho pronto e acabado. É a arte pronta e acabada. E Silvio Meirelles, ele fugia da realidade no sentido de que as pessoas podiam interagir, mexer naquelas obras que eles faziam. Foi criticado? Muito criticado. Se fosse no período de academia, eles iriam aceitar isso? Nunca que eles iriam aceitar. Tá certo? E aí nós colocamos duas imagens. A imagem menor é a Torre de Babel. A torre conhecida que foi construída, aí começaram a construíram para acreditando que ia chegar ao céu. E aí Silvio Meirelles, ele fez a mesma torre. Da mesma forma, não. Mas ele fez, olha só, lógico, em tamanho grande. E nós podemos observar que é grande porque tem pessoas aí ao lado da arte. Mas ele fez com materiais diferentes, materiais tecnológicos, alguns aparelhos que funcionam, outros não. E ele fez essa torre dele usando esse tipo de material. Tá certo? Isso aí eu estou colocando para a gente ver que ele pega algumas coisas reais para fazer as suas obras. Só que ele faz com materiais, é o que nós podemos chamar de releitura. Pegar materiais diferentes para fazer obras já existentes. Tá? E dando continuidade, no tema 1, né, agora eu coloquei aí o título novamente, que já destaquei, as instalações. Temos 3 instalações aí. Primeiro, desvio para o vermelho 1, desvio para o vermelho 2, desvio para o vermelho 3. Gente, na primeira obra, que é a impregnação, é uma sala, né? Uma sala em que está levado todo para o tom vermelho, fundo até o piso, as paredes brancas, né? Mas a tonalidade que ele utiliza é vermelho. Olha só, para contrastar aí com a cor das paredes. Impregnação, tá? Para chamar mesmo a atenção. No segundo, olha a obra de arte, é uma garrafa com tinta, que é o entorno. Ele derramou. Que é isso, gente? É uma obra abstrata? É uma obra abstrata, sim. Mas nós entendemos, porque muitas vezes as pessoas acham que obra abstrata é aquilo que eu não entendo. Não, obra abstrata nós podemos entender, sim. Tá? É o entorno. É uma garrafa derramando e tem lá saindo num cantinho, lá numa porta. Aqui em cima, deixa eu marcar para vocês. Olha só, aqui é uma porta, né? Aqui é uma saída onde a tinta vai saindo ali. E por último, desvio para o vermelho 3, que é bem aqui o título, o desvio. É uma pia que o que você vai chegar, o normal é numa pia que você vai ligar, ela vai sair o quê? Água na torneira. Na pia não, mas na torneira vai cair dentro da pia. E aí sai o quê? Uma cor vermelha, uma tinta vermelha. Ou seja, ele levava muito, ele tinha as cores que ele gostava de utilizar. Mas todas essas aí, gente, são obras de arte.
Professor, uma pia com a torneira derramando uma tinta, um sangue, não sei, uma cor vermelha, é arte. Uma garrafa simplesmente jogada é arte. Hoje é arte, gente. É arte, sim. Tem um significado? Tem. Todas essas obras de arte têm um significado. E eu queria pedir que vocês pesquisassem o significado dessas 3 obras aí para poder mandar junto com as tarefas de vocês, tá bom? Lembrando, são instalações, tá? Na primeira a gente pode ir lá modificar o que a gente quiser, tirar a cadeira, tirar o quadro, botar em outro lugar. Na segunda eu posso até mexer, mas eu vou tirar a essência talvez eu tire a essência, que é o líquido derramando, mas eu posso andar ao redor. Na terceira também posso, não vou dizer lavar as mãos, mas até sujar, talvez, né? Mas são obras de instalações em que as pessoas podem interagir. Não é, eu posso ir lá trancar a torneira, eu estou interagindo, eu já mudei o sentido, mas eu posso ligar, eu posso botar as minhas mãos ali embaixo. Olha só, é a interação. Para Cildo Meirelles, o importante não era uma obra acabada, como eu disse para vocês. Obra acabada significava dizer obra pronta, terminada. Pelo contrário, ele queria obras em que as pessoas pudessem estar o tempo todo modificando ela para ter o sentido não que ele queria, mas que as pessoas achavam que devia ter. Tá certo? Prosseguindo, as instalações. Aí tem os tipos multimídia, né? E provocar sensações táteis, térmicas, odoríficas, auditivas, visuais, entre outras. Olha só. Os tipos de instalações que são obras em que as pessoas interagem, a gente pode tocar, ela pode ser quente, pode ser fria, ela pode ter um cheiro bom, pode ter um cheiro ruim, ela pode ser uma instalação que a gente escute, né? Vamos dizer, todas são visuais, né? Se eu não tiver equivocado, todas são visuais. Entre outras coisas, entre outras características. As instalações eu posso pegar uma obra de arte e mostrar para vocês. Vamos dizer as características dessa aqui. E aí nós vamos, de acordo com o nosso estudo, classificar e caracterizar essas obras, tá? E aí eu coloquei, não todas que estão aí nas classificações, mas vocês podem pesquisar. Todas são visuais, olha só. Por isso que eu disse. Todas são visuais. Mas nós temos essa primeira, que eu vou estar aqui destacando para vocês, né? Vamos botar aqui, número 1. Em que característica dessas aqui ela se encaixa? Nós temos a número 2 e nós temos a número 3. Eu não coloquei mais, eu não botei uma de cada, nós não colocamos uma de cada. Essa imagem aqui, ela seria o quê? Pode ser térmica, pode ser odorífica, pode ser auditiva, pode ser tátil. Nós podemos pegar? Podemos. Ela causa uma sensação térmica, talvez, de calor, de frio. Ela causa um odor. Esse espaço são caiaques com bonecos dentro do rio que está totalmente contaminado. Essa é uma instalação que foi feita no rio Tietê, em São Paulo. Então, professor, quer dizer que uma instalação pode ter várias características? Pode, talvez possa ter até todas. Olha só essa aqui, que se encaixa em qual? Em sensações térmicas. Isso aqui foi uma exposição que foi feita com boneco de gelo, que foi feito os bonecos, levado no caminhão frigorífico e colocado nas escadarias lá em São Paulo, para expor, para falar sobre aquecimento global. O que aconteceu, gente? Em pouco tempo, todas essas estátuas já não existiam mais. Nós temos essa outra, que é uma instalação, é uma sala que está vermelha e branca e tem várias bolas. As pessoas não só passam para olhar, mas elas passam por dentro dessa obra e podem modificar. É só para vocês terem uma ideia aqui de que as instalações só têm sentido se o público interagir. Interagir não significa só modificar, mas significa passar por perto, entre ela, por baixo, às vezes, por cima, nas laterais. Tá certo? E aí veio outro artista, que é o Hélio Oiticica, que esse artista, ele é muito, vamos dizer assim, essa obra aí é como se fosse a tropicália, o tropicalismo, ou melhor dizendo, para a questão da ditadura militar, da Jovem Guarda. Olha só, da videoaula passada. Porque foi uma obra que inovou.
Para vocês terem ideia. O que foi o tropicalismo? Foi a junção de outros artistas que vieram para resistir à ditadura militar, com letras de músicas de duplo sentido e com artistas usando pseudônimos, e aí nós até fizemos a tarefa sobre isso. E o Elliot Sica, ele veio nesse sentido de inovar. Então, tal que o quadro dele tem o nome de Tropicália. Então, aí vem uma coisa chamada neoconcretismo. Para falar do neoconcretismo, nós precisamos comentar um pouquinho do concretismo. Certo? O concretismo, gente, ele surgiu na Europa, ali pelos meados do século XX, certo? Era uma nova linguagem da arte abstrata. Vocês lembram que quando eu falei agora há pouco que a arte abstrata, muita gente diz assim, é só algo inventado, é algo que as pessoas não entendem. Não, não é só isso, não. Tá? É um tipo de arte que pode ser modificado e que as pessoas vão entender. E aí eu vou dizer para vocês, tem o quadro Grito de Vicente van Gogh, um holandês, um artista muito famoso, vamos dizer assim. E ele fez o quadro com pinturas, com pinceladas soltas, ou seja, passando o pincel com as tintas que ele tinha. E não dá de entender necessariamente as características de uma pessoa, de um ser humano bem definido, mas dá de entender que é uma pessoa que está assustada. Por isso que tem o nome Grito. E dá de entender porque ela está com a mão no rosto. Por isso que eu quero dizer que é uma nova linguagem da arte abstrata. Dá um sentido maior para a arte abstrata. E aí existe no concretismo características na literatura, na escultura, na pintura, tá? Que são as artes plásticas, existe tudo isso. Aí chegamos no neoconcretismo. Por que nós comentamos o concretismo? Porque veio logo. O neoconcretismo é pós-concretismo. Né? É um movimento novo, também fez referência, que eles fazem referência à Tropicália. Eles trouxeram o resgate de obras subjetivas e expressivas para poder ter aproximação com o público. E aí nós vamos colocar aqui, né, as cores para chamar a atenção, os tamanhos, tá? É uma obra de Elliot Sica, e as formas geométricas, olha só. É como se fosse um labirinto. Eu comparo isso aí ao seguinte, de que vale um labirinto se não tem ninguém para andar dentro? Não vale de nada. Então, aí é uma obra em que é feita, uma obra neoconcreta, que ele leva como base principal as cores e as formas geométricas. E as pessoas estão passando e falando, fazendo seus comentários, e o tamanho. O tamanho deles é um tamanho grande, é um tamanho, vamos dizer assim, não é um tamanho normal como de uma pessoa, mas é um tamanho bem maior, tá certo? Outros artistas participaram do movimento neoconcreto, que foi a Milka de Castro, Franz Weismann, Lygia Pape e Lygia Clark, tá? E não só esses, tá? Esses aí são os exemplos que nós estamos dando. Esse exemplo de cima é de Elliot Sica, e nós vamos agora dar continuidade falando sobre a própria artista Lygia Clark, que foi comentada agora no neoconcreto, nas obras neoconcretas, citando uma série. Lygia Clark, ela tem várias obras, mas ela fez uma série chamada Bichos. O que era a série Bichos? Eram peças unidas umas às outras com dobradiças, né, que para facilitar vamos dizer assim, o manejo, para facilitar a forma de como manusear essas obras, e cada uma fazendo, cada pessoa que pegava, por isso que eu disse agora há pouco para vocês que uma instalação não necessariamente pode ser considerada só uma obra grande, tá? Mas aquilo que eu posso manusear também. E essa obra aí, ela não está classificada entre as instalações, mas é uma obra que eu posso manusear, vamos dizer assim, tá certo? É uma obra que uma pessoa chega, mexe de um jeito, outra pessoa chega, mexe de outro jeito. Ela é muito parecida, a Lygia Clark, ela tem as características muito fortes do primeiro artista que nós falamos, que é Cildo Meireles. Em que sentido? Em que para ela a obra nunca estava pronta. Por quê? Porque as pessoas sempre estavam mexendo. As pessoas sempre podiam modificar. E ela ainda tinha uma coisa além de Cildo Meireles. Era nas suas pinturas.
Ela pintava também, nas suas pinturas as pessoas podiam depois chegar e passar tinta por cima, fazer o que eles quisessem. Porque para ela a arte ela sempre tinha que estar inovada. Ela sempre tinha que ter uma pessoa que olhasse além do artista, tá? Por isso que eu disse no começo, quem é o artista? Somos todos nós. Todos nós somos artistas. Nós podemos não ser artistas famosos, mas todos nós somos, tá? Marep é um artista que foi influenciado por Lygia Clark. E olha só as obras de Marep. Parecia coisas surreais. O que é uma coisa surreal? Uma coisa que talvez nunca vá acontecer, vamos dizer assim. Ele fez uma caixinha, dessa caixinha abrindo tinha 4 compartimentos e nós observávamos um compartimento. Vou destacar aqui para a gente perceber. Esse primeiro compartimento, vamos dizer que era o banheiro. O segundo compartimento, uma sala. Esse terceiro compartimento, como se fosse uma entrada da casa. O quarto compartimento, aqui a cama, um quarto. Olha só, e aqui está melhor explicado. Certo? Em uma obra, que é uma caixa fechada, ele abriu e fez uma casa. Ele pegou uma moringa, que é de guardar água, muito utilizada pelos povos, vamos dizer, pelos escravos, né, pelos povos indígenas também. E um funil. Esse funil, que serve para colocar água, mas ele usou como o quê? Como um chapéu. Uma cadeira, surreal é isso, ó. É pegar uma mesa, que seria para estar com esses pés, 4 pés virado para baixo e o tabuado da mesa para cima e as cadeiras para as pessoas sentarem. E aqui, o que é o surreal? É pegar essas cadeiras e colocar nos pés da mesa. Isso aqui é uma coisa surreal. De que serve isso aqui? Mas é uma obra de arte? Aí vamos voltar lá no título, é arte hoje, gente. Tá? E Marep ele foi influenciado por Lygia Clark. Tá? Agora aqui tem um detalhe. Qual é o detalhe? Lygia Clark as pessoas podiam modificar. Né? Lá na série Bichos, podiam pegar, mexer, fazer o que quiser. Aqui também eles podiam, só que Marep ele tinha obras de arte que as pessoas não podiam mexer, como essa aqui das cadeiras com a mesa. No sentido, porque ali elas estão pregadas, aí não ia ter como modificar. Tá certo? O uso da tecnologia na arte que nós temos. Fazer arte, gente. Olha só, com sucata. E aí Franz, vem aqui embaixo, ó. Bem aqui embaixo, um artista, que ele usava coisas da natureza para fazer. Tem outro artista aqui, uma outra pessoa aqui, tá? Eu nem coloquei o nome, tá certo? Mas eu vou pedir que vocês pesquisem para ver como é o nome dele. Mas que esse artista aqui, essa pessoa, ele fez obras de arte usando, ó, sucata, materiais que iam para o lixo. Ou seja, o uso da tecnologia. O uso da tecnologia não quer dizer usar o computador, usar o nosso conhecimento tecnológico para fazer, mas pelo contrário, pegar coisas tecnológicas e criar as nossas obras de arte. Esse exemplo aqui do meio, com prédios, é feito com memórias de computador. Aqui é feito com celular, aqui é feito com sucata de celular, de carro. E aqui o artista, ele faz aqui as suas obras, é o que chama a atenção desse artista, porque ele usa coisas naturais. São coisas tiradas da natureza para fazer suas obras de arte. Coisas que teoricamente está jogada, perdida, muitas vezes até poluindo, às vezes, mas ele fazia suas obras de arte. Isso aí é o uso da tecnologia na arte. Temos a videoarte, que aí nós vamos trazer aqui o Nam June Paik, né? Que ele usa, ó, ele fez uma torre, vamos dizer como uma torre de Babel também, com vários monitores. Ó, videoarte. O que é a arte? É a torre. E os vídeos aqui, né, as televisões. Ele fez aqui uma boneca, que é uma secretária. Vídeo. Hoje nós passamos por uma situação de pandemia em que tem salvo engano, as videoconsultas. Eu estou em casa, meu médico está lá na casa dele e a gente está se comunicando. Né? Se tem a videoconsulta, se tem a videoconferência, se nós temos a videoaula, nós temos a videoarte também. Tá? E para concluir, nós temos a videoinstalação,
Mauricio Dias e Walter Riedel, eles trabalham com as chamadas videoinstalação. A diferença, a questão da videoinstalação é que ele pode usar imagens, como a gente pode ver aqui, ó, ao fundo, e as telas, muitas vezes essas telas são tocadas e aí o que tem nelas, elas são também, podem modificar as imagens que tem nela, tá certo? Isso é a arte hoje, gente, tá? É óbvio que aqui, nesse conteúdo, aqui nesse tipo de aula que nós estamos dando, fazendo o possível para sermos claros, é difícil esclarecer tudo. Mas nós vamos colocar a nossa aula lá, já vai estar disponível no portal, no fórum, vocês vão olhar, vão assistir. O período que o portal tiver lá no horário que o professor de arte vai estar disponível para responder dúvida, eu vou estar do horário X ao horário Y disponível para responder as dúvidas que vocês tiverem sobre o assunto, tá bom? E o período, se eu der 10 dias para vocês me entregarem, um exemplo, se eu der 10 dias para vocês me entregarem as atividades, durante esses 10 dias o fórum vai estar aberto, da minha sala de aula de arte. Detalhe, podem fazer perguntas? Podem, sobre o assunto. E eu vou estar respondendo durante o dia. Eu vou estar respondendo. Eu vou olhar e vou responder. Tá certo? Eu não vou estar de plantão durante esses 10 dias esperando perguntas, tá bom? E no mais, aqui eu tenho as tarefas. Sempre o que eu peço é que vocês leiam o que tem no livro, tá bom? Para poder casar o que tem no livro com a videoaula, para poder ter um entendimento melhor desse conteúdo que nós estamos ministrando. Respondam as questões propostas, tá? E devolvam no prazo que eu vou determinar para vocês, tá certo? Não esqueçam. E, por fim, eu quero dar o meu muito obrigado a vocês, agradecer pela atenção e pedir desculpa por falhas. Nós estamos ainda nos ambientando nesse sistema também, tá? Mas com os erros nós vamos melhorando. Na aula passada nós erramos, melhoramos e assim, vamos tentar melhorar. E mais uma coisa para finalizar, fiquem em casa, tá certo? Vocês estão vendo que a situação não é fácil, vamos ficar em casa e se precisar sair, tá bom? E usem máscara o tempo todo, tá bom? Vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos guarde e que nos dê sabedoria para passarmos por esse momento. No mais, fiquem com Deus, tá? E até a próxima aula que nós teremos. Abraço para vocês.